Boa noite, experts! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Experts. Como vocês sabem, eu já faço parte da Experts, estou por aqui sempre. E hoje nós vamos iniciar com um assunto muito importante, com uma convidada mais que especial. Não é isso, Valéria? É isso daí, Beatriz. Hoje nós estamos aqui empolgadíssimos, que é um assunto, além de ser um assunto bem apertadinho, mas nós vamos ter uma conversa leve para que você que esteja aí do lado sente essa energia positiva. Porque nós estamos aqui para dar um braço direito para todo mundo que está daí, né? E lógico, a gente não poderia te deixar de ter convidado essa nossa convidada de hoje, mais do que especial. Gente, eu estou empolgadíssima. A Cá falou assim, eu vou. Gente, ela veio. Então, vamos fazer. Então, olha aí. Como é que o William faz? Bate o sininho. Deixa os coraçãozinhos, os comentários. Os comentários e vamos seguir com o nosso novo podcast de hoje. E para falar do assunto, qual é o nosso tema hoje? Hoje nós vamos falar sobre Setembro Amarelo. Para falar desse assunto, junto aqui, nós trazemos a Maia Leal. Ela é psicóloga, formada pela PUC em 2002. Trabalha com a terapia, como é que fala? Psicóloga. Gestalt terapia. Isso daí. Trata de famílias, adulto. Você, casal, tem um consultório, uma empresa, performance, não é isso? Isso mesmo. Nossa, gente. Já quero conhecer, quero saber. Fala um pouquinho, Beatriz. Seja bem-vinda, Maia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com você, Bia, Valéria, participando da Experts Podcast. E assim, eu fiquei muito feliz por receber esse convite. E a gente vai falar um pouco aí sobre saúde mental, sobre o Setembro Amarelo. Se fala muito sobre o Setembro Amarelo, sobre a saúde mental no Setembro Amarelo, mas eu acho muito importante a gente falar sobre saúde mental todos os meses do ano. É claro que esse mês é um mês dedicado à prevenção, né? À prevenção do suicídio. Então, a gente precisa falar um pouco mais, esclarecer alguns dados, apresentar alguns caminhos de solução. Então, a gente vai bater um papo sobre isso aqui hoje. Muito prazer estar com vocês. Que bom. Mas antes da gente entrar nesse assunto, tem uma curiosidade, doutora Maia, que todos estão querendo saber. E, mais do que nunca, euzinha, né? Quero entender um pouquinho, quero ouvir de você. Como é que veio esse negócio das bonequinhas russas? Você já ouviu falar das bonequinhas russas? Maia, me conta isso aí. São as matrioshkas. Eu venho de uma família russa, na verdade eu tenho dupla nacionalidade, minha mãe russa, e a gente, desde pequena, eu tive muito contato com a cultura russa. Fui muitas vezes a Moscou e as bonequinhas russas, as matrioshkas, elas representam muito para mim. A representação são bonecas que são com formato uma dentro da outra, representando a maternidade, a família. E eu falo que, assim, além de representar isso, no meu consultório, eu tenho muitas matrioshkas dentro do meu consultório, e elas representam também, para mim, o ser humano, com todas as suas facetas, né? Porque somos seres que temos vários contextos existenciais dentro da gente. O emocional, o familiar, o profissional, o lado bom, o lado ruim, a sombra, a luz. Então, a gente é composto de várias pequenas partes. Então, a matrioshka tem um significado muito grande para mim. Tá vendo? Eu sabia que vocês não sabiam disso. Tava todo mundo curioso. Mas tem uma outra curiosidade da doutora que eu descobri. Um passarinho me contou. É mesmo? Adora, sabe o quê? Atividade física? Gente, e aí eu vou falar.
realmente a atividade física, além de virou um hobby muito grande para mim. Eu faço boxe, faço academia, musculação, gostaria de fazer mais esportes, eu espero que logo eu consiga ter um tempo maior para fazer outros esportes, mas já inserindo esse assunto do meu vício, hoje é um vício, atividade física, gente, está mais do que comprovado. Hoje, dentro dos consultórios psicológicos, psiquiátricos, todo mundo, todos os profissionais que trabalham com saúde mental, nutricionistas, a gente não trabalha mais sem indicar atividade física. Atividade física para depressão, para ansiedade, é fundamental. Aliás, o ano passado já saiu uma pesquisa comprovando que para tratamentos de ansiedade, no início da ansiedade, no início da depressão, a atividade física ela é mais eficaz do que a medicação. Então, a atividade física hoje ela é uma grande aliada do trabalho que a gente faz dentro do consultório com a terapia. Aí, tá vendo? Então, vamos mexer os esqueletos, viu? Não vale ficar só sentada aí do outro lado, não. Não é mesmo, Beatriz? Vamos levantar. Até porque, gente, de forma comprovada, a gente tem a liberação de serotonina, de endorfina, então, que são substâncias, né, de dopamina, que é a substância do prazer, né, o hormônio do prazer. Então, são substâncias que são liberadas ali na atividade física e que tá lá no remedinho, no comprimido, Sim. né? Claro, vou até fazer uma ressalva aqui, existem alguns casos que não se trata sem a medicação, né? Então, a gente precisa também deixar isso muito claro aqui, né? Aí seria um aliado junto à terapia e à medicação. Isso. Né? Exatamente. Mas o papo tá bom, mas vamos falar um pouquinho desse Setembro Amarelo? Sim, é um tema que toca todo mundo, toca a família, os amigos, o casal, Sim. o trabalho, o meio de trabalho. Então, é um assunto de extrema relevância. Então, vamos bater um bate-papo sobre isso. Isso. E para lembrar, pessoal, o Setembro Amarelo é uma forma da gente cuidar, da gente prevenir o suicídio. Mas nesse bate-papo aqui, doutora, né, vamos trazer um pouquinho também da essência da vida, do cuidado pelo próximo, daqueles que estão ficando, porque há um cuidado, um zelo para quem ficou. E aí, me conta um pouquinho, doutora, como é visto isso dentro do consultório? A gente fala da prevenção no Setembro Amarelo, é uma palavra muito dita, né? Prevenção ao suicídio. E a prevenção, ela existe, ela é concreta, ela é eficaz, né? Muitos suicídios são evitados com a prevenção, é impressionante em relação aos números, mas a gente fala pouco da pós-venção, que é exatamente o que é a pós-venção? A pós-venção é o cuidado com os entes que ficam, pais, filhos, mães, as pessoas que ficam e que acabam passando por um luto muito difícil. Um luto que envolve culpa, envolve questionamentos, envolve uma raiva muito maior do que um luto de uma morte natural. Então, no meu consultório, eu tive a experiência, principalmente, sabe, Valéria e Bia? Eu tive uma experiência de atender muitos enlutados na época da pandemia. Né? Muitos enlutados. E enlutados pela Covid, certo? E o tratamento era de um jeito. Tenho outros pacientes que são enlutados por suicídio. É impressionante como é mais difícil. Como é mais difícil o tratamento desses pacientes. Porque eles se questionam. Eles questionam, o que foi que eu perdi? Por que eu não vi? Eu fui culpado ou eu fui culpada. Filhos que falam assim pra mim, eu já tive pacientes que o pai se suicidou. Meu pai não me amava, não era, eu não era um motivo suficiente para ele ficar. Então, são muitos questionamentos que precisam ser trabalhados, que às vezes numa morte natural não se tem. Então, realmente é um trabalho mais profundo, mais longo, né? Mais demorado. E às vezes,
esse questionamento pode durar a vida inteira, dependendo da situação, enfim. Porque fica realmente esse ponto de interrogação muito grande. Principalmente se eu já tive um caso onde eu vou Goiânia é muito pequena, né? Então eu vou tentar não falar muitos detalhes do caso, mas que a pessoa brigou com a pessoa que se suicidou. Então tiveram uma briga, né? Coincidentemente, uma discussão, não foi o motivo do suicídio, mas você já imaginou o que foi para essa pessoa? Né? Fica aquela culpa, foi por causa da briga, foi por causa da discussão. Então é muito importante você que passou por isso, você que tem essa experiência de ter perdido alguém por suicídio, procure uma ajuda especializada, procure uma ajuda de um profissional mesmo, um psicólogo, se for o caso de precisar de medicação, um psiquiatra, mas vá atrás de um apoio. Esse apoio, ele é muito importante. Falar já é um processo que cura. Falar para alguém que de fato tem o preparo para te ouvir, para te ponderar, para poder te dar uma devolutiva realmente baseada em dados científicos, baseado em ciência, é muito importante. É muito importante. Sim. E claro, eu gosto muito também de indicar livros. Tem uma autora da Gestalt e, na verdade, ela é muito assim, ela é da Gestalt, mas hoje ela virou dos psicólogos, que é a Karina Fukimikso. Ela tem livros maravilhosos, tem livros voltados realmente para o suicídio, né? Tanto para prevenção quanto para os entes que ficam para essa pós-venção. Eu acho que vale a pena dar uma pesquisada sobre ela e sobre o conteúdo que ela traz. Ela é especializada nessa área e ela tem muito o que falar sobre isso. Boa indicação aí, doutora. E aí, Beatriz, no âmbito empresarial, que a gente anda fazendo, doutora, muitos trabalhos internos nas empresas para treinamentos, para trazer o colaborador para enfatizar essa produtividade dentro da empresa. Mas a gente depara também com alguns pontos muito importantes, que às vezes que é aquilo que está acontecendo lá na sua casinha, lá de trás, que às vezes você não quer deixar transparecer dentro da empresa. E esse trabalho, inclusive agora, a gente anda falando muito sobre isso, né? A NR1, então tá aí a todo vapor, o ano que vem vai passar a ser obrigatório, mas há um zelo para essas pessoas que estão aí trabalhando, focado no trabalho, mas ao mesmo tempo não tem esse foco, porque tá com N problemas lá, ou às vezes pensa que tá com problema, tem isso também, não tem? Tem. Às vezes a gente imaginar que tá com alguma coisa e não tá, e porque aconteceu um fato, nossa, eu sou, né? Então, assim, a gente depara muito isso, não é mesmo? Sim. O trabalho é uma forma que a pessoa deposita sua realização, seu pertencimento ali, muitas das vezes. Mas também pode ser um fator de risco. Porque se não é bem planejado, se não é bem estruturado essa performance, não vai ser sucesso. A pessoa vai ficar chateada, né? Então, tudo aquela realização, aquele planejamento vai por água abaixo. Algo que de extrema importância na psicologia e que deve ser atuado por todos os profissionais em diversas áreas é a observação do comportamento. Então, dentro do meio de trabalho, dentro da sua casa, dentro do seu meio de comunicação ali, das suas pessoas, dos seus amigos, é de extrema importância observar o comportamento. Como é que aquela pessoa está? Então, se num trabalho, se numa roda, você vê uma pessoa que é mais ativa se recuando, uma pessoa que tem uma mudança de humor, né, de um lado assim muito extremo, isso já é algo para poder separar, olhar, ter uma atenção, uma visão para o outro diferente. Então, isso é tanto no meio de trabalho, quanto em qualquer área, em qualquer meio que você estiver, em qualquer grupo, você ter essa atenção para o comportamento, essa visão para o outro. Não pensar só em si, mas também ter esse olhar para o outro. Então, o trabalho, da mesma forma como ele pode ser um fator de proteção, ele também pode ser de risco quando não é bem estruturado.
E esse fator, doutora, isso pode influenciar também muito nessa questão do baixo astral, do alto astral, às vezes não é bem sucedido, perdeu alguma coisa, aí já tem um monte de coisa acontecendo por trás. É uma prevenção você conseguir olhar para si e falar assim, eu estou precisando de uma ajuda? Muito. Na verdade, o que a Bia falou e você está falando, Valéria, é fundamental. Eu tive a experiência de trabalhar durante 8 anos num grupo de empresas. Eu era diretora de recursos humanos na área de psicologia. E era impressionante quando eu entrei e eu fiz a proposta de que eu iria atender terapia para os funcionários, eu achei, a princípio, por incrível que pareça, que não iria ter demanda. Que eles iam ficar recuados, que eles iam ficar... a sua grande maioria do grupo eram homens, fazia fila. Eram atendimentos mais rápidos, né? Atendimentos de 30 minutos, mas assim, todos os dias eu tinha atendimento. Todos os dias. Então, eu tive até que dividir os dias para poder fazer o treinamento, fazer a seleção de pessoas, porque realmente tinha essa demanda. E eles tinham tanto que falar, e como foi nítido a melhora do desempenho, a melhora da saúde, a melhora de tudo. Isso ficou muito claro, de forma até estatística. A gente fez uma estatística, fez gráficos e tudo mais. Então, assim, a empresa que hoje, né, falando primeiramente do ambiente de trabalho, né? A empresa que hoje entende, e elas estão entendendo cada vez mais, que cuidar da saúde mental do seu funcionário, do seu colaborador, é cuidar da saúde financeira da sua empresa, né? Então, assim, se você entende isso, você tá lá na frente. Agora, claro, eu gosto muito de pontuar isso. Existem pessoas que colocam a responsabilidade no ambiente de trabalho, como se o ambiente de trabalho fosse um ambiente tóxico. Existem ambientes tóxicos, isso é indiscutível. Mas existe um grupo de pessoas, né, que colocam a culpa, né, a responsabilidade no ambiente de trabalho, mas não, tá em si. Né? Tá na própria vida do indivíduo, né? Na forma como ele vive, na forma como ele não se cuida, porque às vezes vai lá, trabalha a semana todinha, chega na sexta-feira, começa a beber, e aí bebe sexta, bebe sábado, bebe domingo. Como que essa pessoa vai estar na segunda-feira? Não tá. Né? Não tá. E isso é uma grande... Tá, né? Não tá. Exatamente, porque aí a pessoa, ela na segunda-feira tá com a dopamina lá embaixo, tá desanimado, aquilo ali vai melhorar lá pra quarta-feira, e às vezes a pessoa, ela coloca a responsabilidade como se o trabalho fosse ruim, né? Gente, aqui eu tô dando exemplos, cada caso é um caso, né? Não existe um caso de uma maneira só, regras, né? Regras, né? Eu acho que isso aqui é um exemplo de uma coisa que é muito comum que acontece, né? Um exemplo. Às vezes a pessoa não faz uma atividade física, às vezes a pessoa não se alimenta bem, não dorme bem. Aí é claro que ela vai pro trabalho, ela já vai cansada, ela já vai desanimada. E aí ela realmente começa a achar que o trabalho é ruim, né? E mais uma vez, uma coisa que a gente tem falado muito, tanto nas redes sociais, quanto em todos os podcasts que eu sou convidada, as comparações. Sim. Né? Isso aqui, né, gente? Isso aqui, esse danadinho aqui, esse aqui tá adoecendo as pessoas de uma forma indiscutível. Entrar no Instagram, ver pequenos recortes da vida do outro, pequenos recortes que muitas vezes eles são maquiados, nem são realmente verdadeiros, 100% verdadeiros. E aí a pessoa olha aquilo ali e fala, meu Deus, como a minha vida é ruim, como a minha vida é péssima, porque fica ali preso na comparação. Isso também adoece muito, muito. Porque aí ela olha pra si e ela não vê
as potencialidades que ela tem na própria vida, porque ela vai se comparando com o outro. Com o outro, né? Então, isso também tem adoecido muito as pessoas. Porque antes, Valéria, eu falo assim, lá na minha época, quando eu comecei a atender, Sim. lá 20 e tantos anos atrás, eu comecei a atender numa época que estava começando o Orkut, começando essa coisa de rede social, mas muito no início. Então, assim, não tinha essa coisa de saber da vida do outro, né? Se a gente voltar um pouquinho na minha infância, a gente não sabia qual que era a viagem que o coleguinha fez, fez, pra onde que foi. Hoje não. Hoje a gente sabe qual a viagem a pessoa foi, qual hotel ela ficou, o que ela comeu, o que ela comeu, o que ela vestiu, né? Que horas que ela dormiu. Então, assim, é muita informação. E se você não tem uma consciência de si, não tem um conhecimento, um autoconhecimento mais profundo, você se perde. Sim, se perde. E vem uma pressão também da pessoa que está postando tudo aquilo e de quem está vendo também. Nós temos dois lados. Dois lados. Mas quem está postando vem uma pressão. Uma pressão de você se justificar. Uma pressão de você sempre estar mostrando, né? Se você já criou aquele costume de postar que você está indo dormir, as pessoas vão te exigir cada vez mais, as pessoas vão comparar. E também vem uma pressão de quem está se mostrando ali. Com certeza, é de ambos os lados. Eu tenho a experiência, Bia, de atender pessoas blogueiras, pessoas, figuras públicas, vamos falar assim, figuras públicas. Essas pessoas, elas levam muito uma demanda pro meu consultório da angústia de às vezes não poder ir no supermercado sem ser abordado, da angústia de não poder ficar um dia sem postar. Porque o que aconteceu? O que essa pessoa sumiu? Também tem o outro lado. Tem o outro lado. E aí, se a gente linkar com Setembro Amarelo, também tem as vantagens. Porque olha quantas fontes de informação que antes não se tinha. Não tinha. A gente não conhecia alguns profissionais. Não falava, né? Não falava. Porque se a gente pensar, o Setembro Amarelo, ele começou a prevenção contra o suicídio, que o dia oficial é dia 10 de setembro. Ele começou em 2015 no Brasil. Muito recente. Muito recente. Mas com o Instagram, com a rede social, eu falo do Instagram, mas assim, TikTok, né, Facebook, isso começou a ser difundido de uma forma mais ampla. Então eu falo que assim, se você sabe usar a rede social, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela te traz realmente muitas informações, muito acesso a profissionais que, por exemplo, isso aqui é um acesso que a pessoa vai ter, né? Que a pessoa vai ter, que a pessoa vai poder ouvir. Então, tem a parte boa, é saber usar. Eu falo que assim, Valéria, eu tenho rede social, eu posto, eu faço conteúdo, mas a minha média de rede social por dia, que é o famoso rolar o dedinho, isso não me prende. A minha média é de 27, 29, de 28 minutos por dia. Então é uma média muito baixa para quem tem rede social. Eu falo, quer que eu veja alguma coisa sua? Me manda. Me manda, porque realmente o dedinho ali, eu tenho uma regra. Quando eu vou postar, eu faço 3 roladinhas de dedo pra cima e 3 pro lado, que é pra ver o stories. Vou lá, curto o que eu curti, né? Se curtir e pronto. Acabou. Só pra ter um mínimo de atividade ali. Se a pessoa quer que eu veja alguma coisa, a pessoa me manda. Eu acho que isso é um segredinho, é uma receitinha que comigo funcionou. Talvez tente você aí. Buscar o equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio. Nunca é muito o que a gente faz. Nunca pode ser muito demais e nem pouquinho demais. Porque acaba que você também fica se isolando, né? Porque nesse mundo digital, a gente tá o tempo inteiro sendo cobrado, o tempo inteiro, né, sendo buscado. E o que eu percebo muito, que chega até nós, assim, às vezes, a gente vai fazer uma rescisão, sabe? O pai, a mãe, vai. As crianças, os pré-adolescentes, porque hoje tá todo mundo assim, não tem mais aquela brincadeira na rua, né?
aquele pega-pega, aquele negócio de jogar, como é que era que eu não gostava? Bet. Um trem assim que você jogava Queimada. a bola. Queimada. Gente do céu. Eu era campeã. Nossa, eu levei era o uma terror da bolada queimada. desse negócio, que eu falei assim, nunca mais eu jogo. Eu fiquei até tonta. Eu disse, não jogo mais isso. Então, hoje a gente não vê isso. É muito difícil ver isso. O que a gente mais vê são crianças e, ao mesmo tempo, adultos o tempo inteiro em celular, em redes sociais. Às vezes você está numa mesa, conversando, e o povo está ali, né? Vendo outras coisas, não está nem prestando atenção no que você está falando. E eu vejo, assim, que há um impacto grande. Com certeza. Nessa questão do pessoal, do interno da pessoa. Porque acho que não é só um fator, né? Eu acho que essa questão da prevenção é porque tem vários... Eu penso assim, que a pessoa deve ter vários fatores, se eu estiver errado, doutoras, vocês me corrigem, Sim. que vai buscando e alimentando aquelas vezes fracasso, aquelas vezes assim de achar que ninguém gosta de ninguém, que não gosta dele ou daquela. E eu acho que isso só vai complicando. E por que não olhar no espelho? Eu estava vindo, e eu estava vindo, e no rádio passou assim, por que você não olha no espelho e vira para você mesmo e fala assim, eu posso, eu acredito e eu tenho condições. Independente do que você está passando, né? É a força da palavra, a força do seu pensamento. É um preceito, assim, para a prevenção, Claro, não é? claro. Buscar o lado positivo. Nem sempre tudo é negativo. Por que o negativo? Onde que está o erro do negativo? Né? Então, eu vejo assim que há vários fatores que chegam num contexto da pessoa em si, às vezes desistir de tudo para levar no suicídio. É um conjunto. É um conjunto. Sim. E aí, o que pode ser feito para prevenir? Mas lembrando que, igual aquilo que a gente estava falando no início, né? Às vezes tem um pai, tem uma mãe que está ficando. Onde que está a falha? Por que não conversar? Né? E como trabalhar isso, doutora? Tá. Valéria, eu vou voltar um pouquinho na sua fala. Você falou de crianças, né? E é importante dizer que muitas pessoas acham que não existe o suicídio em criança. É mais raro, mas existe, tá? E tá aumentando, tanto o suicídio quanto a automutilação. Então, existe uma infância também adoecida. Por alguns motivos, como você disse, né? Não existe mais essa brincadeira na rua, existe mais as telas, tanto de videogame como celular, de rede social e outros fatores, né? E outros fatores. A pandemia também ajudou muito, né? Pandemia fez... parece que ela, depois da pandemia, ela veio assim a mostrar que nós estamos muito só e por isso que precisa dessa ajuda. Porque a gente ficou muito assim, né? Dentro da casinha, você não podia sair de casa, aquela angústia de você não poder fazer uma atividade física. Sim. Você não ir na rua, né? Você não compartilhar as coisas. Você estaria ali, tem que ficar ali e vão ficar todo mundo quietinho, se prevenindo, né? Para algo. E percebe-se que aumentou muito, né? Essa fase da ansiedade, essa fase aumentou. Da ansiedade e depressão foi aumentada. Né? Por incrível que pareça, existem pesquisas que falam que o suicídio diminuiu, talvez até pelo aprisionamento, né? Existem pesquisas que falam que diminuiu na época, durante a pandemia, né? Durante a pandemia. Mas a ansiedade, a depressão, a busca por tratamento, foi a época que eu mais atendi na minha vida. Eu cheguei a atender 14 horas por dia. Porque era no online, eu fiquei completamente focada no atendimento, porque não tinha outra atividade para ser feita. Então, eu cheguei a ter dias de atender 14 horas por dia. Então, assim, e as pessoas muito adoecidas, eu atendi muitos médicos também, que estavam trabalhando na linha de frente. Enfim, também é um fator que mexeu muito com a saúde mental. Foi um divisor de águas ali. Eu acho que a gente ainda vai ter muitos estudos sobre essas crianças da pandemia, esses adolescentes da pandemia. Eu tinha adolescentes que falavam assim, doutora, logo na minha vez, logo na minha vez de sair, logo na minha vez de namorar, e viveram aquele aprisionamento ali, né? Então, sim, foi também um fator que mudou muito. Agora, voltando, a questão
desses fatores que podem influenciar no suicídio. A gente também acha que só a pessoa que é acometida de depressão que suicida. Não, tá, gente? É importante falar isso aqui. Não. Existem pressões sociais, financeiras, culturais. Às vezes uma pessoa que sofreu um bullying, comparações, uso de substâncias, né, tóxicas aí, substâncias ilícitas, drogas, álcool. Então, existem outros fatores que levam a pessoa à depressão, ao suicídio, né? Porque não é só a pessoa. É claro que na sua maioria são as pessoas acometidas de algum transtorno, né? Depressão, algum transtorno bipolar de humor, enfim. A prevenção começa disso aqui, ó. Da gente começar a falar, da gente começar a buscar. Mas tem uma coisa, Bia, que você falou, que pra mim, assim, é o cerne de tudo. Você falou lá atrás. Olhar pro outro. Vivemos cada vez mais uma geração que olha pra si. Pra si. Pra si. A pressa, a correria, o bom dia, tá tudo bem, virou realmente uma coisa robótica. Automática. Você não quer saber se o outro tá tudo bem. E ninguém responde. Ligação, vocês já perceberam que quando alguém liga pra uma outra pessoa, virou uma ofensa? Ué, como assim? Não pode ligar? E virou. Hoje você tem que falar, posso te ligar? A Valéria falou, posso te ligar? Né? Então, quer dizer, não, liga logo. Qual que é o problema de receber uma ligação? Mas por quê? Eu vejo no meu consultório, cada vez mais, uma preguiça das pessoas com os outros. Eu uso essa expressão, uma preguiça. Uma preguiça de ouvir o outro, uma falta de empatia. E eu acho que isso começa daí, sabe? Do olhar pro outro, do perceber o outro. Eu, particularmente, quem me conhece, quem convive comigo, sabe. Eu mando mensagem pras minhas amigas, eu quero saber como elas estão, mesmo a minha vida sendo muito corrida. Eu falo que quem faz nosso tempo é a gente. Eu atendo todos os dias até às 9 da noite, mas eu não abro mão disso. As minhas amigas que assistirem aí, meus familiares mais próximos, sabem? Eu sou daquelas que mando mensagem e pergunto, tá tudo bem? Você tá bem? Como que tá? E não só pra convidar para alguma coisa e não só para pedir alguma coisa. Seja essa pessoa que se preocupa realmente com o outro, se preocupa com a pessoa que está do seu lado. Isso faz uma diferença enorme, enorme. Porque muitas das vezes uma pessoa que acordou, a gente já vem com muitas coisas, mas recebe uma ligação carinhosa, faz a diferença do dia, não faz? Total. Não faz? Total. E um fator aqui que eu tô lembrando, que eu percebo muito no dia a dia, com as pessoas que eu converso, com os pacientes, é a questão do em casa. Como é que tá a fala em casa? Porque às vezes você mora com sua mãe, com seu pai, seu irmão, ou se não, até mesmo com os avós, seja quem for na sua casa. Mas não tem a conversa, não tem um diálogo. E igual a Maia falou lá no início, só o fato de você falar já é um alívio, já é uma ajuda. Então, como é que tá em casa? Porque às vezes a gente chega em casa e vai dormir. A gente nem dá oi, a gente nem pergunta como é que foi seu dia. Não tem aquela conversa mais que tinha antigamente, de você sentar ali de frente à praça, na frente ali de casa e conversar. Até mesmo com seus avós. Quem hoje conversa com os avós? Que senta pra tirar um tempinho? Que escuta verdadeiramente o outro, né? Isso é importante, Bia, porque começa em casa, né? Começa em casa. Eu sei e eu tenho experiências no consultório de famílias muito disfuncionais, né? Que aí se torna mais complicado. Às vezes o jovem precisa procurar fora, né? Porque realmente existem famílias disfuncionais. Mas quando existir, se você tá numa família disfuncional, que o diálogo não existe, busque fora. Busque fora. Hoje, gente, tem
tantos canais de ajuda, né? Eu gosto de falar muito do CVV, né? O 188, que você pode buscar, tá lá 24 horas por dia. É um canal emergencial muito bom que você pode procurar. Mas hoje a gente tem centros de atendimentos psicológicos gratuitos, valores populares, coisa que não tinha. Que não tinha, o acesso era muito restrito. Né? Não era nem falado. E não era falado. E hoje a gente tem vários canais. Né? Então a gente pode buscar essa ajuda fora. Se você tem essa família disfuncional, busque nos amigos, busque nos profissionais de ajuda, busque fora. Mas de alguma forma, busque falar e ser ouvido. Busque aquela pessoa que realmente vai te ouvir. Eu falo muito, Valéria, que além da questão do estudo, das bases filosóficas, bases realmente científicas, de tudo que eu estudei até hoje, tem uma coisa que não é no estudo. Quando eu estou com o meu paciente na minha frente, com o meu cliente na minha frente, eu realmente estou presente. Realmente eu olho no olho, realmente eu esqueço de absolutamente tudo lá fora. É ele. Eu tô ali pra ele e por ele. E acredite, o paciente vê. Faz a diferença. O paciente vê, faz toda a diferença. É porque aqui fora não tá tendo isso. Não tem. Não tem, né? A verdade é isso. Você vai conversar com alguém, mal te olha. Você falou, vem cá, me dá uma opinião aqui. Eu tô sentindo isso, senta aqui comigo um pouquinho. Não tem. Às vezes não é nem pela questão de, tá tudo bem e tal. Não, é pela correria. Nós entramos num mundo tão rápido, num mundo tão veloz, que hoje você tem uma carga horária para fazer, que da meia-noite você não fez a metade do que você pensou em fazer. E é verdade. E tem hora que eu tô assim, eu tô com a minha agenda cheia pra ligar pra cliente pra resolver isso e isso. Terminou o dia, eu não liguei. Eu falei assim, meu Deus do céu, o cliente vai achar ruim, vai brigar. E eu já fico ansiosa, pensando no outro dia pra ligar. Então, assim, é um mundo muito rápido. Mas também é importante respeitar o limite. Sim. Também tem esse outro lado. A gente não precisa dar conta de tudo. Porque também é aquela pessoa que quer ser muito boa para todo mundo, responder, responsiva em todas as suas esferas, imediata. Isso também te adoece. Então, olha como é uma linha limítrofe. É importante se doar para o outro, mas antes tem seu limite. Você precisa verificar o seu limite. De uns anos para cá, eu tenho aprendido. Olha para você ver, psicólogo também aprende. Eu tenho aprendido a saber qual é o meu limite. Porque muitas vezes, Valéria, eu termino o consultório porque eu dou o meu telefone para os meus pacientes. Meus pacientes saem na primeira consulta com acesso ao meu telefone pessoal. Maia, eles vão fazer terapia por WhatsApp? Não vão. Mas às vezes tem uma coisa que é muito emergencial. Às vezes tem uma coisa que precisa, às vezes, eu falo que é um band-aid emocional ali pra pessoa. A pessoa tem acesso, sim. Só que muitas vezes eu termino o atendimento, eu tenho às vezes ali 19, 18 pacientes que me mandaram mensagem. Eu procuro responder todos. Mas às vezes não dá pra responder no mesmo dia, até porque eu termino 9 da noite. Então eu vou respondendo, no outro dia eu vejo o que ficou, mas claro, vejo a emergência. Porque eu já sei mais ou menos. Sem a consciência pesada que ficou outro dia. Sem a consciência pesada. O cérebro, eu vou te contar. Gente, o cérebro é uma máquina que eu vou... Como é que controla esse danado? Porque na hora que você tá pensando num trem, já tá pensando outro. Ainda mais, acho que a mulher é mais assim, né? Sim. Ela tá fazendo a mulher uma é multitarefas. Não é? Ela tá fazendo uma coisa, ela tá falando outra, ela já tá pensando noutra e já tá pensando amanhã. Mas olha que interessante, isso aí vem o seu limite. Porque até onde vai o seu limite no pensar dessa responsabilidade que você tinha de responder o outro. De você colocar uma culpa em cima de si, um peso mesmo em cima de si, sobre essa resposta imediata. Essa resposta que precisava ser naquele momento, naquele instante, naquele dia.
Então aí vem também dessa questão, desse autocontrole seu, de você mesmo, consigo mesmo, de até onde você pode ir. E criar funis, por exemplo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Maia, qual que... Tá, vamos supor que eu tive 15 pacientes, uma mensagem. Normalmente eu vou naqueles que têm uma ideação suicida. Normalmente. Eu já vou direto neles. Porque existe um risco mais eminente. Então eu vou neles. Depois, naqueles que eu tô acompanhando, que eu tô vendo que estão numa situação mais séria, mais grave, um ente querido que morreu, tá numa coisa mais latente. Então, eu faço esse funil. Eu vou fazendo esse funil. Então, você vai criando estratégias para poder dar conta. Dimensionar o que é mais urgente, o que é intermediário. E pior que eu falo isso tudo lá dentro do escritório. Toda hora para todo mundo que tá lá. Gente, analisa, vê qual que é as prioridades. Por que a gente não consegue fazer isso do pessoal? Consegue. Tem que ter força para isso, né? Mas você falou, Valéria, de como dominar a mente. Realmente é uma das coisas mais difíceis. O suicídio, né? A pessoa que em si tá naquele grau, que você vê que tá, né, já naquele processo, assim, bem delicado mesmo, vamos dizer assim, extremo, né? Ele automaticamente, ele faz pensamentos mais focado e que nada tem conserto? Seria isso? Mais ou menos isso? O que acontece? A pessoa, Valéria, normalmente ela começa pensando sobre a morte. Ela começa a pensar sobre a morte. Mas isso já, por detrás, já tem a falta de sentido. Sempre vai ter a falta de sentido. A falta de sentido de viver. É um contexto, né? Exatamente. Aí o próximo passo é ela elaborar como. E tem paciente que chega no consultório falando, olha, eu tô achando que a melhor forma é assim, assim, assim. E aí, nesse caso, gente, até é importante falar, o nosso sigilo pode ser quebrado, tá? Nesse caso, eu sou obrigada a informar a família, tá? E aí não... E assim, eu deixo muito claro para o paciente. Que o paciente sabe que nesse ponto não tem o sigilo. Não tem mais o sigilo. Por quê? Porque eu não tô com a pessoa ali fora. Eu preciso de um apoio da família, eu preciso de um apoio de alguém que tá lá fora com esse paciente. Então, nesse caso, a gente quebra o sigilo. Tá? Então, mas existe sempre a falta de sentido, Valéria, respondendo a sua pergunta. A pessoa começa a não ter sentido na vida. E é interessante, Valéria, quando a gente faz uma comparação, não sei se vocês sabem, mas os homens se suicidam mais do que as mulheres. Por quê? Os homens são mais fechados, os homens não procuram ajuda rápido, ou às vezes nem procuram, pela cultura do eu tenho que dar conta, e normalmente eles se utilizam de armas letais. Então o suicídio é mais eficaz. As mulheres, elas tentam mais, mas elas utilizam às vezes de remédio, de medicação, de tentar intoxicação. Só que elas procuram mais ajuda. Elas procuram mais ajuda. Elas falam mais. Nós, mulheres, falamos mais. Comprovadamente. A neurociência tá aí para comprovar isso. Então, elas buscam mais ajuda. Então, nesse contexto, elas acabam se cuidando mais, né? Tratando melhor da sua saúde mental. Mas, falando da coisa do cérebro ser difícil, Valéria, de se cuidar, por isso que a gente fala, é um combo. É um combo. Então, se você começa a entender que fazer terapia é importante, que cuidar da alimentação, hoje a gente fala da nutrição psicológica. Existem alimentos que ajudam muito o funcionamento do cérebro e do intestino. E hoje a gente sabe, não existe tratar depressão sem tratar intestino, que é o nosso segundo neurônio, né? É o nosso segundo cérebro. Então, se a gente coloca esse combo, terapia, nutrição, em alguns
em algumas situações, tratamento medicamentoso, né? A psicofarmacologia, a atividade física, o mindfulness, né? O yoga, a meditação. Quando a gente entende que é um combo, não tô falando que todo mundo tem que fazer isso tudo. Mas se você entende que é um combo, você começa realmente a ter um cérebro muito mais saudável. Aí, ó. Muito mais saudável. Falo isso como terapeuta e eu falo isso como pessoa que faz isso. Né? Então, assim, eu acharia muita hipocrisia da minha parte não fazer isso, não buscar isso, porque nós psicólogos também adoecemos, né? Na verdade, a demanda é muito pesada. Tem dia que eu saio do consultório exaurida, né? Com toda a energia ali colocada ali. Então, se eu não cuido de mim, e eu faço questão de mostrar isso na rede social, faço questão, né? Então eu faço massagem, eu faço... atualmente não estou na terapia, mas já fiz... 20 e tantos anos, vou voltar agora. Então, faço atividade física, cuido da minha alimentação, tenho minha nutricionista. Então, assim, busco fazer meditação. Para mim é difícil, eu confesso. É bem difícil, porque eu sou bem acelerada, mas eu tenho aplicativos de meditação, porque hoje a gente tem, a tecnologia, né? Tem recursos para poder fazer isso. E leitura. Eu acho a leitura uma coisa, assim... fundamental, né? Fundamental para que e tem muitos livros bons, né? Tem livros assim que nos ajudam realmente a abrir a nossa mente, né? Interessante isso que você falou, mas eu tô aqui lembrando, me recordando de 2 treinamentos que eu fiz em diferentes lugares, que nós falamos sobre cuidar do seu próprio bem-estar. Porque é o que a gente fala, como é que tá a sua mente no seu dia a dia? O que você está fazendo para cuidar de você no seu dia a dia? E muitas pessoas não param para pensar sobre isso. No que eu posso fazer para aliviar minha mente. Então, após esse treinamento, a gente percebeu um índice muito alto, uma discrepância assim enorme, de como é que as pessoas estavam atuando ali no trabalho, como é que elas passaram a atuar. Então, como é que você aí de casa tá cuidando da sua mente? E é exatamente nesses pilares que a Maia trouxe, né? De exercício físico, de o que você gosta de fazer? Você gosta de tomar um banho relaxante? Uma vela? Uma leitura que você faz? Então, procurar esse meio ali para trazer esse relaxamento para você mesmo. Que já é algo que traz para essa prevenção, né, da saúde mental. E aí, na hora que eu estou me prevenindo, automaticamente eu estou cuidando da vida que está ao redor de mim. Com certeza. Que a gente estava falando bem no início. E essa vida que ficou, e essa vida, e essas pessoas que estão aqui ainda passando por uma dor, se eu estou prevenindo, é porque automaticamente eu amo quem tá ali do meu lado, porque eu tô cuidando do outro também. Claro, eu já tive alguns pacientes, né? Eu não sei, eu perco até a conta, que falaram pra mim no consultório, eu só não me mato por causa dos meus filhos. O amor fala mais alto, mas a minha vontade é de me matar. Ou eu não me mato por causa da minha mãe precisa de mim. Então, assim, existe sim essa coisa do buscar pelo outro. Às vezes a pessoa não consegue buscar por ela, olha só que coisa. Mas a força do amor, eu falo que a força do amor, ela é incrível. Ai, gente, faz tudo. Ela é incrível. E aí, às vezes ela busca pelo outro. Eu já tive no meu consultório experiências assim. Que a pessoa buscou o tratamento pelo outro. Pelo outro, né? Mas, gente, importante eu fazer um parêntese aqui. Não é que a pessoa que se matou não amava quem ficou. Sim. Porque às vezes a falta de sentido chegou num limite tão exacerbado que a pessoa realmente ela não conseguiu ver outra saída. Né? Então, não é covardia. Eu quero falar isso porque eu já escutei tanto isso na rede social de algumas pessoas que, assim, eu fico preocupada quando algumas pessoas falam isso. Não é covardia, não é falta de amor pelos outros, não é falta de Deus,
Por favor, essa coisa de ser falta de Deus, eu escuto constantemente em algumas redes sociais. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É um transtorno, é uma doença. E se não é uma doença, é um momento muito delicado da vida da pessoa, onde a pessoa realmente chegou no limite, tá? E não tô falando que se você é religioso, se você tem uma religião e essa religião te dá um suporte, ótimo, ajuda, tá? Com certeza. Mas não é falta de Deus. Tá? Então é importante deixar isso muito claro aqui. Sim, extrema relevância isso. Tem muito isso no dia a dia, né? As pessoas falam, ainda mais com as redes sociais. Então intensifica muito. Mas não é da mesma forma como a gente tem os recursos da atividade física, da alimentação, do cuidado e tal. A gente também tem a religião. Então é um fator que ajuda, mas não é um motivo. Sim, e principalmente se a pessoa tem isso como uma... Porque eu falo, hoje a gente tem muitos profissionais da área de psicologia que confundem ciência com religião. Então a gente precisa separar muito isso. Tomar esse cuidado, né? Profissionais que dentro do consultório viram e falam assim, você tem que procurar Deus, você tem que cuidado com isso. Cuidado com isso, né? Então assim, se a pessoa te traz essa demanda de Deus, ótimo. Você pode se utilizar sim, se a pessoa te traz. Isso é importante para a pessoa. Mas muito cuidado para não partir de você. Porque eu tenho pacientes que são ateus, né? Então, isso não vai ter a menor importância para um paciente desse, né? E fora que não é por aí. Sim. Né? Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Mas então, bate-papo tá uma delícia. Ai, tô adorando, amando. Mas já me acionaram ali. Olha aqui o tempo. Meu Deus do céu. Passou rápido. É tão importante que a gente não vê. Olha, eu ainda tava com uma outra folhinha aqui, doutora, pra poder passar pra... Vamos fazer o episódio 2. Vamos fazer. A gente faz o episódio 2. Mas uma perguntinha extra pra gente encerrar. Vou fazer uma pergunta pra doutora Maia e depois vou fazer uma pra doutora Beatriz, né? Certo. O que mais ajuda num dia difícil? Se silenciar ou procurar algo para te levantar o astral? Depende. Por quê? Se você é uma pessoa que tá muito no silêncio, talvez o que você precisa é exatamente o oposto. Você precisa da fala, você precisa da escuta, você precisa sair desse silêncio. Se você é uma pessoa que tá muito na fala, tá muito fora, e é tão interessante, a gente percebe claramente quando a pessoa tá muito, de forma exagerada, talvez ela precise desse recuo, desse silêncio. Uma vez, para ilustrar isso, uma vez eu participei de um retiro que a gente precisava ficar em silêncio de sexta a domingo, depois do almoço. Ai, gente, foi um desafio pra mim, porque eu sou da fala, muito da fala. Sou da escuta, mas eu sou muito da fala. No primeiro dia, gente, que exercício difícil. No segundo dia, eu já tava com uma vontade menor de falar. No terceiro dia, eu voltei a falar, eu comecei a filtrar a minha fala. Eu comecei a pensar mais no que eu ia falar. Eu comecei a refletir mais se aquela fala era importante mesmo. Foi super interessante. Então, respondendo a sua pergunta, depende da pessoa. Às vezes é importante sair para uma fala maior e às vezes é importante entrar num silêncio. Nesse silêncio existencial que diz muito. Entendi. Mas lindo, e aí, a Beatriz? Conta aí, qual foi o gesto que mais te marcou, que você se lembra, assim, de ter percebido de tirar alguém de uma tristeza, de uma ansiedade aguda, né? Ou até mesmo quem já está em depressão, às vezes, você dá um alívio. Me conta aí um caso desse. Um caso foi... É muito engraçado, porque esse caso mexe muito comigo. Foi um caso que eu atendi de uma paciente que estava passando por um luto. E a única coisa que ela precisava, eu não sabia, claro, mas a única coisa que ela precisava era da presença minha com a escutativa.
E depois disso eu levo isso pra minha vida inteira e eu falo pra todo mundo. É diferente quando você escuta e quando você escuta verdadeiramente o outro. É mesmo. Então, pra mim, esse é o auge, assim. Pra mim, isso é o que mais significa. Eu penso o dia inteiro, eu passo o dia inteiro pensando nisso nos meus atos, no meu dia a dia mesmo. Então, você aí de casa, você só escuta o que o outro fala ou você escuta verdadeiramente o outro? É a escuta ativa que a gente fala. Então, você tá escutando de verdade o que o outro tem a dizer? Você tá prestando atenção de verdade? Você não tá prestando atenção na sua opinião. Você tá prestando atenção no que o outro está dizendo a você. Então, isso eu levo pra mim. E faz a diferença. Com certeza, com certeza. Faz tanto a diferença que quando eu dou... Eu às vezes pego supervisões, né? De recém-formados. Quando eu vou dar supervisão, eu vejo, assim, a ansiedade, né? Do jovem lá. Mas eu tenho que fazer. Preocupado no ter que fazer algo. Em ter que, sei lá, aplicar uma dinâmica. Em ter que... Não. A pessoa quer ser ouvida. Vai primeiro e escuta. Escuta. Quando você acha que escutou tudo, escuta mais um pouco. E escuta com muita atenção. Porque esse é o primeiro caminho mesmo. É claro que aí tem técnicas, tem todo um processo. Mas o primeiro, esteja realmente presente. Por exemplo, eu tô aqui. Olha, por Deus, agora que eu pensei, porque o cérebro é interessante. Em nenhum momento eu estava aqui pensando no que eu tinha que fazer depois daqui. E eu tenho um monte de coisas que eu preciso fazer depois daqui. Em nenhum momento, salvo agora, porque eu falei, né? E o cérebro da gente é muito rápido. Ativou. Mas em nenhum momento eu pensei no que eu tinha que fazer saindo daqui. Eu estava aqui. Isso faz a diferença. Faz a diferença. Até na forma de conversar, na forma de se expressar, você se mantém calmo, porque você está realmente prestando atenção e fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Porque na hora tem sensações que a gente tem na hora que vai conversar. Por exemplo, eu tenho um cliente que chega lá, gente, ele é assim, pra ontem. Valéria, não sei o que. Tem hora que me deixa... Não, peraí, senta aqui. Vamos tomar uma água, um café, acalma, respira fundo. Vamos devagar, porque desse jeito não dá. Mas ele é tão acelerado, é um médico também. Sim. E ele chega, Valéria, mas você tem que me resolver, não sei o quê. Nós vamos resolver, calma. Não, é porque eu tenho hora. Tudo bem, nós vamos resolver. Aí até que ele põe a ideia no lugar, que ele sente que realmente está ali e vai resolver... Foi uns 10, 15 minutos. Mas é assim, é o acelerado que a pessoa nem percebe. Ela não se vê. Normalmente, e é importante falar, você falou aí do médico, né? Eu tenho recebido muitos homens na terapia. Como nunca. Hoje, se você me perguntar qual que é a porcentagem de mulheres e de homens, no início da minha carreira, 90% mulheres, 10% homens. Hoje é 50-50. Assim, os homens estão pra terapia. Alguns empurrados pelo cardiologista, que fala assim, ó, você não vem aqui achando que você tá tendo ataque do coração, não, e vai pra terapia, né? Mas outros buscando, porque estão entendendo que, peraí, desse jeito, de que jeito que eu vou viver? Não tá dando pra viver desse jeito. Então isso é muito importante, é bom falar disso, que a saúde mental tá sendo mais olhada pelos homens, porque eu falei da porcentagem, né, do suicídio, mas a procura no meu consultório, e eu vejo que no consultório de muitos colegas, aumentou muito. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Muito bom. Isso é maravilhoso. Né? Faz a diferença para toda a sociedade, para todo mundo se cuidando. E a gente precisa disso, turminha. É se cuidar na alimentação, na atividade física, na mente, né, não? Ter boas companhias para você conversar, trocar ideias, ter momentos motivacionais, né? Momentos que te agrada. Porque a vida da gente é tão corrida. Mas a última frase agora, para realmente a gente encerrar, porque já recebi ali, Valéria, você tá passando. Vamos lá. Uma frase pra gente encerrar, doutora. Eu acho que assim, a frase que tem a ver com o que a Bia falou, né? Empatia,
É empatia, é empatia, é empatia, é empatia. Se existisse mais empatia, essa prevenção, não só do suicídio, mas da saúde mental como um todo, ela seria muito mais eficaz. Falta muito isso. Falta muito esse olhar verdadeiro pro outro. Eu não tô falando de uma forma romantizada, eu tô falando real. Eu tenho o hábito de passear com a minha cachorrinha. Eu ando muito a pé. Eu adoro, porque quem anda a pé vê o mundo de uma forma muito mais ampliada. Ela só anda, não, viu? Ela tá correndo agora. Eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que daqui uns dias nós vamos ter a doutora Maia aí participando aí de projetos de corrida. Olha, eu tô sentindo. Mas assim, e eu costumo cumprimentar os porteiros que já me conhecem dos prédios em volta. Eu costumo cumprimentar as outras pessoas que estão passeando. E às vezes eu paro para conversar. 2 minutos, 3 minutos. Não vai atrapalhar seu dia. Não vai. Existe até uma pesquisa aí que saiu que 8 minutos faz uma diferença na vida do outro de uma maneira concreta. Se você entregar 8 minutos da sua vida. Gente, o que são 8 minutos? Pensa nisso, tá? Beatriz? Bom. Uma frase? Uma frase? Escuta. Tá, Não certo. consigo tirar isso de mim, gente. É essencial. Então, escuta. Escuta você e escuta o outro. Isso daí. E aí, vambora? Vambora, né? Gente, Já tá será que falando tem de que ir? embora. Tem que ir. Doutora, muito obrigada. Eu não canso de falar isso pra ela, mas vou falar mais uma vez. Muito obrigada pela sua dedicação, por você estar aqui conosco. A Experts lhe agradece do fundo do coração. Eu que tenho que agradecer. Vamos pensar aí no segundo, né? Sim, a parte Vamos. 2. A parte 2, vamos pensar. Tem muita coisa Tem sobre muito saúde assunto. mental que a gente pode falar. Ó, ela é professora, que eu não falei. Ela tem a empresa que eu contei, né? Cantou Trabalha com adulto, com família, um casal. com casal. Gente, tem assunto demais pra nós falar aqui. Tem. Que delícia estar aqui com vocês. Muito bom. obrigada, Expert. Tomara que, se a gente conseguir atingir uma pessoa, e essa uma pessoa conseguir sair daqui diferente, já valeu a pena. Já valeu Tá? a pena, é isso aí. Muito obrigada, Maia. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Deixa aí seus comentários, deixa seu like, manda tudo aí pra gente que a gente quer ver. Até porque a gente ficou com saudade do William, né? Sim, o William hoje não pôde vir, Não pode vir. mas na próxima ele estará presente. Mas o hein? pessoal vai deixar o like pra ele. Sim, o coraçãozinho, marca aí, né? E é isso, pessoal. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.